Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Nós vamos dar sequência, então, ao homem do pecado, que na verdade é a figura do anticristo, é apenas um dos nomes pelo qual a palavra de Deus o trata. E já estamos há 2 semanas falando a respeito desse assunto. Hoje pretendo finalizar. Não vou, me ater à leitura principal do texto, porque já foi feita na primeira aula. E se você quiser, ver do que se trata, qual o texto base que nós estamos usando para ministrar a esse respeito, dê um pulinho, pegue a primeira aula, ela está disponível lá no YouTube, para que você acompanhe e saiba onde é que estamos baseados para trazer o estudo bíblico. Sempre estamos citando aqui as passagens bíblicas para você, para que não reste nenhuma dúvida, para que você perceba isso. É um assunto interessante, importante, como já mencionamos antes, e falamos bastante já a respeito, de maneira que eu quero agora finalizar. Eu penso que você talvez esteja aí se perguntando, que a coisa vai ser complicada mesmo, isso é preocupante, dá um certo medo, Porém, também mencionamos já anteriormente que não precisa ficar preocupado no sentido de que o diabo ele vai acabar com tudo, que ele vai destruir tudo, que ele vai acabar com a vida das pessoas. Na realidade, eu não preciso ter medo disso. Se eu andar na presença do Senhor, se eu for um servo do Deus Altíssimo, se eu andar de acordo com os mandamentos do Senhor, pelo menos me esforçar o máximo. A gente sabe que a gente vai falhar, que a gente vai pecar, e sem sombra de dúvidas que hora menos hora a gente peca. O que não podemos é permanecer no pecado. Nós temos que avançar, não podemos ficar usando isso como desculpa, como muleta, o homem cai mesmo, a gente é carne e tal, aquela desculpaiada que a gente sempre ouve até às vezes nos púlpitos, Já ouvi de pessoas orientando, aconselhando os seus crentes novos, de que não é para olhar para o homem. Se eu olhar para o homem, cai mesmo. Eu discordo muito desse discurso. Eu penso que nós temos que ser exemplos, que as pessoas podem sim e devem olhar para nós, porque não vivo mais eu, e nem você, Cristo vive em nós, de maneira que se as pessoas olharem para mim, tem que ver Cristo. Então eu não posso usar esse negócio de o homem é falho, o homem é pecador, o homem não, como desculpa, muleta, para ficar justificando meus erros. Não, irmãos, eu tenho que procurar viver retamente diante de Deus e ser um exemplo para os outros cristãos. Eu tenho que fazer que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não se apegou a esse negócio de eu sou humano, não. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Então, que esse seja o seu discurso e o meu discurso. E que a gente se esforce para viver uma vida reta diante do Senhor. Porque certamente será muito necessário para que a gente não tenha que ficar preocupado, se o diabo vai matar todo mundo, vai acabar com todo mundo. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que saber, eu tenho que entender mesmo de que ele está aí para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, como servo de Deus, se eu estiver firme na palavra do Senhor, firme nos caminhos dele, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, como nós já vimos. Então, hoje eu quero finalizar essa lição, e nós vamos lá no tópico 3 da nossa revista trimestral, e nós vamos aprender nessa etapa sobre a ascensão do império do anticristo. Tá bom? Então vamos caminhar, irmãos, que eu pretendo acabar cedo hoje. Vamos lá. Bom, então tão logo a igreja do Senhor Jesus seja arrebatada, que é uma coisa que a gente já viu, no finalzinho desse estudo eu pretendo dar para você um mapa, uma linha do tempo dos eventos, como que vai acontecer. Mas logo após o arrebatamento da igreja, Satanás terá permissão para agir na terra através de 2 dos seus escolhidos. E se atenha a isso, porque isso é permissão. Eles não vão fazer porque eles são os bambambam, não. Eles vão ter permissão para fazer dessa forma. Então Deus permitirá que Satanás, através dos seus 2 escolhidos, a besta e o falso profeta, reine
absolutamente por 3 anos e meio. Nossa, Luiz, mas eu já ouvi falar que são 7 anos. É verdade, são 7 anos, mas nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo e o falso profeta reinarão absoluto, sem nenhuma interferência de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém. Reinarão absolutamente livres nesse período. 3 anos e meio, que é o início do período de grande tribulação, que já mencionamos para os irmãos, será de paz e prosperidade. Quero ler com os irmãos Apocalipse 13, 5, que vai dizer assim, olha, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Então ele teve autoridade, foi dada autoridade para agir durante 42 meses e ele falava livremente tudo aquilo que ele quisesse, vai falar, desculpe, tudo aquilo que ele quiser, tudo aquilo que ele pensar, falará muitas blasfêmias, será arrogante com relação a Deus, tudo isso dentro de uma liberdade permitida mesmo por Deus. Bom, o primeiro, que eu já disse para os irmãos, que é o anticristo, ele será um agente político. Então já mencionamos isso nos estudos, já falamos várias vezes que a figura do anticristo será uma figura do mundo político. Então, né, a gente sempre tem que estar aí meio atento, não com medo nem nada, mas a gente tem que estar prestando atenção no cenário mundial para ver o quão próximo está a vinda do Senhor Jesus. A gente tem visto, já mencionei aqui, olhe para o lado de fora, quando eu digo olhe para o lado de fora, olhe para o mundo lá fora e veja tudo o que está acontecendo, porque a palavra de Deus também nos dá conta que o espírito do anticristo ele já reina lá fora. Então é possível ver isso visivelmente, é tranquilo de ver. Realmente o mundo jaz no maligno e o Senhor Jesus, à sua volta, está muito próxima, isso é muito evidente. Tá? Então, assim, a figura do anticristo também é possível a gente ver já as movimentações no mundo político e a gente sabe o que estão esperando os seres humanos, o que as pessoas esperam que um líder político faça. Esse virá para fazer exatamente isso que se espera. Então, a figura do anticristo será um líder político. O outro que a gente falou que também se manifestará no período de grande tribulação será o falso profeta. E o falso profeta ele será um delegado, um agente das religiões. Então haverá uma figura política e uma figura religiosa que controlarão toda a economia e todos os grupos existentes nesse período que irá acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Espero que os irmãos estejam compreendendo bem. Irmãos, por favor, compartilhe o estudo com seus amigos, com os outros irmãos da igreja, para que todos possamos aprender. Eu queria já passar para você, lembra que eu te falei agora há pouco que eu vou fazer uma linha do tempo para que você compreenda bem os eventos que acontecerão? É bom você guardar essa sequência, você saber. Existem, irmãos, muitas linhas, né? Umas 3 ou 4 linhas de entendimento a respeito da escatologia ou do estudo do final dos tempos. Aqui eu vou ministrar para você e te ensinar agora, é aquela que nós gostamos de acreditar e que nós cremos ser aquela que é mais fiel àquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas nós respeitamos outras posições das outras igrejas, não tem nenhum problema. É que essa a gente tem muito mais convicção de que é o melhor, tá? E é por essa convicção que eu estou passando para você. Bom, o primeiro evento será o arrebatamento da igreja. A igreja será, como já foi ensinado para vocês, subtraída daqui. Ninguém vai ver, de repente as pessoas desaparecerão. E isso com o mundo no seu movimento normal. Carros andando, seu motorista vai desaparecer, pilotos de avião vão desaparecer, condutores de trem vão desaparecer, do nada, de uma hora para outra, no exercício daquilo que estiver fazendo, seja o que for. Tá? Então, você que é fiel a Deus, que está assistindo essa aula, que guarda os mandamentos do Senhor, vai desaparecer. Isso se chama arrebatamento da igreja, que quer dizer rapto. Então a igreja será raptada, sumiu, e não seremos mais vistos.
Então, primeiro evento, arrebatamento da igreja. O segundo evento, que a gente sabe, vai estar acontecendo aqui na Terra, como eu já expliquei, e é disso que trata esse estudo, será então um período de grande tribulação, ou melhor, de tribulação primeiro e grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, como já expliquei para os irmãos, serão 3 anos e meio de paz, prosperidade, aonde reinará o anticristo e será essa figura carismática, sabe, o cara que vai trazer todas as soluções, tudo aquilo que os homens estão esperando, ele terá resposta. Vai unificar todos os países e ele vai regerar tudo sozinho. Então, assim, isso facilitará bastante, porque centralizará o poder mundial numa única pessoa. Então, tudo aquilo que acontecer em todos os países terá que passar por ele. Ele terá o governo em suas mãos. Ele trará planos mirabolantes, excelentes, grandes ideias, acabará com a fome, com a miséria. Haverá paz. Não terá mais uma pessoa morrendo por combates físicos, por disparos de armas. Não haverá guerra. Somente paz. E o anticristo é quem irá proporcionar isso livremente durante 3 anos e meio, como já disse. Bom, irmãos, então, arrebatamento da igreja e grande tribulação. Primeiro, 3 anos e meio de paz. Enquanto estiver aqui na terra acontecendo o período da grande tribulação, aqueles que foram raptados e subiram para o céu também estarão fazendo alguma coisa. Não estarão lá esperando passar 7 anos para acontecer alguma coisa com eles. Não, nesse período haverá o tribunal de Cristo, aonde nós, crentes que seremos arrebatados, estaremos sendo julgados mediante as nossas obras para recebermos o galardão, o prêmio por tudo aquilo que fizemos quanto crentes através do nosso corpo. Feito isso, em seguida celebraremos as bodas do Cordeiro. Tudo isso estará acontecendo conosco lá no céu ou lá para onde iremos, enquanto aqui na terra estará o povo passando por um período de grande tribulação. Quem estará aqui? Todos os judeus, todos aqueles que não levaram Cristo a sério e todos aqueles que nunca tiveram compromisso nenhum com Deus. Tá? Estarão aqui pastores, outros crentes, ministros de louvor, pessoas que não levaram Deus a sério e que tiveram essa oportunidade, mas acharam que muitos ainda acham que será apenas uma brincadeira, né? Que não precisa ser tão sério assim, que acham que não precisa ter compromisso não, que dá para ficar ali, dá para ficar acolá, dá para levar de boa, como diz a meninada. Bom, então bora lá, arrebatamento, 3 anos e meio de paz, aí 3 anos e meio de grande tribulação, tá bom? Vamos experimentar 3 anos e meio de paz, depois o pau quebra. Será um grande sofrimento. No final desses 3 anos e meio de grande tribulação e sofrimento, virá o Senhor Jesus nos céus com poder e grande glória. E irá decretar vitória sobre o anticristo, o falso profeta. E aí ele estabelecerá 1000 anos de paz nessa terra, que é chamado de milênio. E depois desse período, após Satanás ser vencido, né, porque assim, após o milênio ele ainda será solto por um pequeno período, aonde ele vai continuar enganando e mentindo, até a sua derrota final, e ele será lançado também no lago de fogo e enxofre, se juntará o falso profeta e o anticristo. Posterior a isso, novos céus e nova terra. São assuntos de muito tempo para cada um desses itens, tá? Por isso, só dei aí o mapa para vocês saberem que a sequência é essa, tá bom? E agora estamos tratando sobre o anticristo. Vamos falar agora sobre o auge do império do anticristo. O homem do pecado, no auge do seu poder, ele dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas essas coisas sob seu comando. Já expliquei para os irmãos isso. O governo, o governo do anticristo no princípio, será aceito por todas as pessoas sem qualquer contestação.
Apocalipse 13:4 vai mostrar assim, olha, adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 13:4, depois você lê, tá bom? Então, não vai ter contestação, não vai ter resistência, ele vai ser o bambambam da época, vai fazer tudo aquilo que funciona, como eu já expliquei para os irmãos, sem contestação de ninguém. Passado esse período, o seu império começará a sua ruína. Como eu já disse para os irmãos, a derrota dele é certa, por isso que eu digo, não precisa ficar aí, meu Deus, socorro. Não, ele é derrotado, você é vencedor. E o seu império cairá, e é isso que eu queria te mostrar agora. Então, passados esses 3 primeiros anos e meio do seu governo, então já o anticristo vai começar a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Durante o período que se inicia a grande tribulação, já vem também os juízos de Deus sobre a terra e sobre ele, o anticristo e o falso profeta. Sua ruína vai acontecer no auge da sua administração, quando ele estiver conseguindo tudo aquilo que ele quiser, quando ele for ali aquela figura que ele sempre teve intenção de ser. Então, nessa hora, ele vai começar a ruir, vai cair. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz, quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como as dores de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Tá? Esse é o período que menciona esse versículo que acabamos de ler. Depois de todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, o reino de Satanás aqui na terra, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo e enxofre, e o Senhor prevalecerá sobre ele. Percebeu, irmãos? Pode ser o bambambam, pode ser o que for naquela época, pode reinar aí absoluto, ele vai passar por isso, mas ele vai cair, e junto com o falso profeta será lançado no lago de fogo e de enxofre. Para onde será também, depois do milênio, lançado Satanás. Está lá em Apocalipse 19, versículo 20, também capítulo 20, versículo 10. Nessa sequência, pode depois checar, tá bom? Então, será jogado para lá também Satanás e se juntará com todos os demônios lá naquele lugar, juntamente com o falso profeta e o anticristo, que será o lago de fogo e enxofre. Estamos acabando, irmãos, finalizando essa lição, viu? Eu disse que ele ia ser derrotado, pena que teve que esperar tanto até agora para ter certeza disso. Eu queria concluir, então, esse estudo, dizendo que o homem do pecado será um ser humano. E o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer informal, ele será superado apenas por Satanás. Então, acima dessa figura que estudamos aqui, que é o anticristo, somente o próprio Satanás. Então, ele, aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador, que é o nosso Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Eu quero me ater aqui só um minutinho, porque não fique pensando você que o pau vai quebrar, que o Senhor Jesus vai sair na mão com Satanás, com o anticristo, com quem quer que seja. Não, será apenas um sopro, sem esforço algum. E já era. É desse jeito que será, como está narrado aqui. Tá bom? Nessa leitura do texto que acabamos de fazer. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos, irmãos. Quem é o homem do pecado? O anticristo. Quais os nomes que nós estudamos aqui que são atribuídos ao homem do pecado? A besta sobre a terra, Apocalipse 13:1. O príncipe que há de vir, Daniel 9:26. Aquele que aparece mentindo e enganando os incautos, João 5:43. Por que o homem do pecado é chamado de anticristo? Porque
o anticristo opõe-se a Cristo, como se ele, anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Por isso, anticristo, faz oposição. Qual a missão do homem do pecado? Diz Mateus 24, versículos 5, 23 e 24. Porque o anticristo opõe-se a Cristo, como se ele fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. E qual é o destino final do homem do pecado? Ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Finalizamos aqui, então, o homem do pecado, a figura do anticristo. Destrinchamos ele aí, como diz o outro, expomos a figura dele, quem será, de que maneira ele vai agir, o que ele fará e quem estará aqui sendo submetido ao seu julgamento, à sua influência. Tudo isso agora você sabe. Nessa lição, não. Mas se você juntar todas, você tem todo esse material à sua disposição e vai aprender muito. E aprenda, irmãos. Vale a pena estudar a Bíblia, porque nela tem todas as respostas para nossas vidas. Obrigado por acompanhar essa lição. Eu louvo a Deus pela sua fidelidade, pela sua amizade e por você estar sempre conosco, aprendendo a palavra de Deus. Amanhã nós temos o nosso culto às 18h30 no Parque São Vicente e você é nosso convidado. Apareça, claro, levando a sua máscara, mas teremos lá à disposição dos irmãos máscaras também ali, caso alguém apareça sem levar, esqueceu, vai ter lá à disposição, álcool gel para todos, cadeiras separadas, como é aquilo que se pede, né? O culto de forma mais rápida, aproximadamente 1 hora de culto, né? Com um tempo rápido também para você desocupar os prédios da igreja. A gente não pode ficar lá fazendo comunhão, batendo papo, tá bom? Porque não é lugar nem o momento oportuno para isso. Devemos estar cuidando da nossa saúde, da nossa igreja e daqueles que são de nossa família, que não estarão lá, mas se encontrarão conosco depois, tá bom? Todo cuidado é necessário, irmãos, viu? Fique esperto, né? Precisa. Então, te aguardo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Bom final de sábado.